O RP é basicamente o que eu tenho de formação. Eu vou começar me apresentando e aí a gente vai explorando um pouquinho mais o tema. Então, quem sou eu, né? Antes de ser profissional, eu sou pessoa, a gente é gente. Somos seres humanos. E como pessoa, eu tenho 37 anos, hoje sou casado, eu tenho 2 filhos, 2 meninos, e moro em Guarulhos. Isso aqui assim, é um pouquinho do meu particular. O dia a dia que acaba o que a gente vai refletir lá na nossa empresa, no nosso trabalho, nos nossos desafios do dia a dia. Como profissional, quem é o Ícaro? O Ícaro é formado em ciência da computação, então eu tenho uma carreira ali assim estabelecida com um viés técnico, e eu sou empresário, sou sócio de 2 empresas. Eu tenho 19 anos de experiência corporativa, e dentre esses 19 anos de experiência corporativa, eu tenho 10 anos empreendendo. Então, durante todo esse período de carreira que eu tenho trabalhado, que eu vou explanar um pouquinho, eu tenho, nesse período, 10 anos como empreendedor. O tema que a gente está trazendo aqui hoje é um tema chamado Eu Sou a Força de Vendas. O Eu Sou a Força de Vendas, eu vou explicar, eu quero colocar ele em 3 pilares. O pilar número 1 do que é a força de venda, eu quero trazer, falar um pouquinho da minha história. Eu quero trazer um pouquinho do que eu sou, do meu case, da minha trajetória. O segundo pilar, eu vou falar exatamente o que é a força de venda. Eu quero explanar um pouquinho mais aqui dentro para que a gente consiga entender o que significa isso. E, por fim, a ação. A ideia final aqui que eu estou tentando trazer hoje é que haja alguma coisa disruptiva, que a gente consiga sair daqui conhecendo um pouco mais de si próprio, as habilidades que nós temos, para que a gente consiga caminhar e nos próximos passos aí assim e fazer a nossa própria história, tá bom? Falando do primeiro pilar, como eu coloquei assim, que é a minha trajetória, bem comum a gente olhar para o quintal do vizinho, olhar para a grama do lado aí assim e falar que ela está muito verde, que ela está bem florida, que ela está legal. E isso acho que não é incomum a gente olhar muitas vezes para o que está acontecendo na vida de outro e olhar aquilo e falar, nossa, eu gostaria daquilo. Só que teve toda uma história que foi passada para poder chegar lá. E no meu caso não é diferente. Então, eu quero dizer assim que a minha história base, eu era o improvável. O improvável que, se você olhasse somente pelo que tinha ou pela formação que começou lá no início, era um improvável, não poderia acontecer o que acontece hoje. E o que é improvável quando eu coloco isso? Assim, o que eu quero dizer com isso? É que eu não nasci numa família estruturada, com berço de ouro, que tinha todo um patamar de estudo. Era uma família comum, normal, natural. Eu fui para a escola apenas aos 7 anos de idade. Eu não fiz aquele prézinho, o maternal ou a pré-escola, não foi isso. Então, eu estudei da primeira série do ensino fundamental até o 3º ano colegial na mesma escola, numa escola pública, numa escola estadual. E essa foi a minha carreira inicial, meu primeiro estágio de desenvolvimento escolar. Ela foi do mais básico possível, tá bom? Por isso que eu estou colocando como improvável. No 6º ano do ensino fundamental, foi um ano muito marcante para mim. Foi um ano pegado. Por quê? Porque houve, naquele momento, a separação dos meus pais. Então, meu pai e minha mãe entraram no processo de separação, e isso, para mim, foi muito pesado, a ponto de eu reprovei. A 6ª série do ensino fundamental, eu não passei. Eu repeti aquele ano. E o que me marcou muito nesse ano é a situação de que, assim, eu não conseguia entender matemática. Por que eu estou colocando isso? Porque matemática é alguma coisa que eu tenho facilidade. Eu olho as coisas, eu vejo, eu converso, e tudo que, para facilitar o meu diálogo, a minha conversa, o meu dia a dia, eu penso em números. Pensando em números, trabalho com a mente pensando em lógica. Isso faz parte do que eu sou. Naquele ano, no 6º ano, eu não consegui entender, eu não consegui aprender, eu não consegui compreender matemática que faz parte de mim. Então fez todo sentido eu ter um ano de reprovação. E eu coloco ainda um pouco mais assim, ainda nessa época escolar, do 7º ano, 8º ano, 9º, primeiro colegial, nesse período ali assim, eu não tive cursos pagos, eu não tive cursos ali assim que eu conseguia ter uma condição financeira para poder pagar e fazê-los. Os cursos que eu fazia, ele estava vinculado, baseado em
alguma oportunidade ou outra que existia, de matrícula de curso gratuito, ou, eventualmente, uma prova que eu fazia para poder entrar no cursinho simples. Estou falando do curso de sindicatos metalúrgicos, cursos ali assim, teve o curso do Senai, mas teve cursos pequenos, cursos que chegavam a conseguir receber a a própria condução para poder fazer o curso, eventualmente um ou outro tinha um lanche que era dado durante a execução do curso. Então, essa foi a minha trajetória inicial, assim, que eu fazia com base nas oportunidades que apareciam à minha porta. Quando eu fazia esses cursos, eu não tinha uma companhia para ir comigo, eu não ia em comboio, em um grupo de pessoas. A maior parte deles, se eu não pudesse, não vou falar que são todos, mas 95% desses cursos eu fiz sozinho. Caminhei, ia até o curso, achava uma oportunidade, me matriculava, eventualmente fazia uma prova ou outra para entrar, ou esperava a lista de espera e fazia o curso, e o curso era sozinho. E estou colocando isso para o quê? Só para você entender assim o ensejo onde que eu estava e onde que eu estou hoje e o que é possível a gente caminhar com isso. No meu último ano de escola, em 2001, eu acho que foi um ano marcante para mim. Eu resolvi trabalhar numa metalúrgica. Então, jovem, estava com 17 anos, interesse em conquistar o mundo, em ter condição financeira para comprar alguma coisa pessoal, comprar um carro, para poder viver o meu dia a dia assim, ajudando, obviamente, financeiramente casa. Então, eu entrei numa metalúrgica. Fui trabalhar, inclusive, com alguns primos meus, que amo muito eles. E nesse período foi um período bem legal, assim, porque eu fui testar minhas competências, testar ali, assim, um trabalho, e eu percebi que eu não nasci para aquilo. Eu fiquei, pasmem, eu fiquei menos de um mês. Eu não dei conta, acho que o trabalho foi muito pesado, eu tinha muita fome quando eu trabalhava naquele período, e foi um período que eu me conheci um pouco mais. Então, eu digo assim, que cada um tem um propósito, tem pessoas que nasceram e conseguem desempenhar muito bem ações práticas ali, de colocar a mão na massa, ou de levantar um pouco mais de peso, ou de trabalhar um pouco mais ali, assim, com intelecto, outros preferem trabalhar um pouco mais na área da saúde. São dons pessoais e particulares. Eu, quando testei o meu dom na metalúrgica, não durei um mês, gente, e tive que sair, tive que voltar, e aí eu coloquei algo na minha cabeça, assim, eu queria entrar no trabalho com uma roupa branca e poder, ao término do dia, sair com essa roupa branca. Porque naquele que eu testei, com 17 anos, eu tive uma experiência de que eu tinha que ir para o trabalho, tirava a roupa, colocava o uniforme ficava todo sujo ao final do dia, aí voltava para casa, lavava aquele uniforme para poder no dia seguinte, e assim ia. Então, eu comecei a pensar um pouquinho diferente do que eu queria para mim, do que seria o bom, o que encaixava no meu perfil, na minha maneira de trabalhar. E eu falo para você assim, que nesse ano aí, que foi um ano que aconteceu muitos fatos, eu tive que começar a trabalhar a minha mente, eu tive que começar a pensar fora ali, assim, pensar e refletir, porque eu cheguei a um ponto de que meu pai, acho que ele me chamou para o combate. E o que é o chamar para o combate? Eu vou trazer um pouquinho assim que eu conheço várias pessoas que tiveram os pais separados, várias pessoas que tiveram, assim como eu, uma história onde o pai e mãe não estão mais juntos, mas por que eu admiro muito aquele homem? Porque todo final de semana, quando tinha, seja sábado, domingo, sol ou chuva, ele estava lá, ele estava marcando, ele estava presente na porta da minha casa. Então, independente do que aconteceu, do que estava acontecendo, do estado de chuva ou não, sábado e domingo sagrado, estava batendo a porta de casa, estava meu pai lá, nos esperando, nos assistindo. Desculpa. Então, eu admiro muito isso, né? E um dia, quando ele me chamou para o combate, ele falou dessa seguinte maneira, ele falou assim, aí, cara, tá acabando o ano, vai acabar o ano aqui, esse é o último ano de sua pensão, ano que vem você tem que se virar, você vai ter que ganhar dinheiro. E aquilo, cara, me ferveu a cabeça. Assim, entenda, eu não tive uma conversa, ele não me chamou para conversar e me trouxe vamos conversar para poder saber o que você vai fazer. Eu falei, não, ele foi uma fala, foi simplesmente uma frase. Ano que vem tá chegando, tá acabando a pensão, você vai ter que se virar, você vai ter que ganhar seu dinheiro. E isso me deu um grande impulso, me fez pensar, me fez sair da caixinha, me fez assim, sei lá, eu explodi, eu fiz uma ebulição por dentro, a ponto de começar a trabalhar a mente no que eu deveria fazer.
E aí, uma das minhas primeiras ações foi aos finais de semana, ia na banca de jornal e tinha lá o jornal dos concursos. E aí pegava esse jornal, meu pai comprava o jornal, a gente lia ele, e eu começava a olhar os concursos que mais se adequavam, que eu gostaria de fazer, que eu teria condição de fazer, ensino médio e tal. E aí nasce a primeira cobrança. Começou a ter os finais de semana, meu pai chegava, a primeira coisa que ele fazia, ou durante o dia, ele falava assim, e aí, estudou? Pergunta solta, de novo. Meu pai só perguntava, estudou? E a primeira vez, a primeira resposta minha foi, não estudei. E aí veio, mas por que você não está estudando? Ano que vem está chegando. Uma vez só, não precisou mais fazer essa pergunta. Então, todo final de semana, ele chegava, e aí, em algum momento do final de semana, sem mais, sem menos, sem ensejo algum, ele trazia a pergunta, estudou? E a minha resposta, ela teve que passar a ser sim. Por quê? Porque eu não queria mentir para ele, ao ponto também que eu não queria falar que estava estudando e não estar estudando, porque se eu falasse que estou estudando e não estou estudando, aconteceria de que chegaria a prova, eu não estaria capaz, não teria capacidade de fazê-la, não conseguiria ser aprovado nela, e aí viria contra mim uma fala que eu teria dito. Então, eu passei a estudar. O que eu quero colocar com isso, assim, que quando eu comecei a estudar, eu me apliquei e nesse mesmo ano, em 2001 ainda, no meio do ano, ainda fazendo ensino médio, ainda no terceiro colegial, eu fiz o concurso. Fiz o concurso para os Correios e beleza, continuei assistindo outros jornais acontecendo e chegou um tempo que eu perdi alguns jornais, alguns finais de semana não tinha internet em casa, não tinha computador, não tinha celular da facilidade que eu tenho hoje, mas eu tinha que olhar na banca de jornal e verificar resultados. E eu passou algum período, eu não vi alguns resultados, e em um determinado momento, depois de umas 5, 6 semanas, olhando no jornal, eu vi que já tinha sido feita a chamada daquele concurso que eu havia feito e já tinha convidado aqueles que tinham sido aprovados para fazer a segunda etapa. E quando eu fui ver, eu tinha sido aprovado no concurso, não tinha visto, tinha perdido a minha chamada, peguei o jornal, liguei para meu pai e falei, pai, eu passei no concurso, a gente precisa ir lá, preciso resolver isso. E aí não sabia se teria condição de fazer. Mas graças a Deus, o pai foi comigo, nós conseguimos ainda adentrar no processo. Então já tinha sido feito algumas chamadas mesmo, mas aí eu consegui entrar, fiz a segunda etapa, fiz a testes psicológicos, foi uma conversa, em alguns momentos, foram 3 momentos. Na última etapa do processo, estava numa sala cheia de gente, com muitas pessoas, e nessa sala já era o último dia das pessoas que tinham sido aprovadas. E quem fosse aprovado nos primeiros lugares, as pessoas que foram aprovadas por ordem de classificação, ela tinha a oportunidade de escolher para onde iriam. E aí, naquele momento, você vê assim, como eu não tinha a experiência, não tinha ainda, acho que noção de como seria o mundo corporativo, mas naquele momento eu soube que eu tinha sido o primeiro aprovado da região de Guarulhos e o terceiro no geral. E aí eu pude escolher para onde eu iria. E eu escolhi e fui para trabalhar numa região que eu acabei escolhendo, tive essa oportunidade. E eu quero dizer assim que ali, nesse momento, ainda no terceiro colegial, eu já tinha, eu fiz um concurso para o ensino médio, aprovei, não tinha terminado o ensino médio ainda, então eu só consegui entrar, exercer em dezembro, quando foi quando fui chamado para exercer, e eu digo que ali eu venci. Ali foi onde teve o primeiro marco, onde meu pai me chamou para o combate e me fez crescer. Aquilo me impulsionou, aquilo me trouxe a um patamar adiante e eu entrei. 2002 seria um ano que a pensão dele acabaria, porém os resultados financeiros começariam a vir agora através do meu próprio fruto. Então eu entrei no concurso em dezembro de 2011 e comecei a trabalhar ali. Então ali começa a minha trajetória profissional. E esse mesmo ponto de eu ter começado a trabalhar, isso me abriu uma segunda oportunidade. A oportunidade, assim, quando jovem, qual que é o desejo da maior parte dos jovens? Eu quero alguma coisa imediata, eu quero um prazer nesse momento, minha vontade naquele momento era ter um carro. Eu tinha desejo para ter o meu carro. Eu gostaria de ter aquilo. E agora, naquele momento, eu estava trabalhando, estava numa coisa estável, estava concursado, teria o meu salário e poderia fazer aquilo. E aí é onde o meu pai me chamou para o combate segunda vez. Ele me trouxe ele trazia uma seguinte percepção. Ele falava assim:
ou você estuda agora, ou você quebra a pedra a vida inteira. E o quebra-pedra, no sentido figurado, ele quer dizer o seguinte: se você se divertir nessa sua fase agora, 18, 19, 20, 21, se você se divertir nessa idade aqui, significa que o resto da vida, você lá na frente, você vai ter que correr atrás desse prejuízo. Você vai ter que estudar, você vai ter que se esforçar mais, você vai ter que se esforçar além do que você poderia, você vai ter que passar por apuros que você não precisaria parar se você hoje estudar. Então, o confronto dele era, para hoje, 18, 19, 20, 21, para hoje, quando você é jovem, 15, 16, 17, estuda, foca no estudo, porque depois, o resultado você vai colher o resto da vida, você não vai quebrar pedra no resto da vida, você vai colher resultado, tá bom? E nesse segundo combate que ele me chama de pensar, aí eu decidi, então, não comprar o carro e vou para a faculdade. E aí fiz vestibular, e o vestibular que eu fiz, de novo, sem acesso à internet, sem computador em casa, sem teste vocacional, eu fiz a faculdade, aprovei. Quando eu aprovei, eu fui lá com meu pai. Falei, pai, vamos comigo lá para poder fazer a matrícula? E aí, comigo ele foi fazer a matrícula no vestibular, já na faculdade. E para fazer essa matrícula, aconteceu que eu estive lá e abri a curso inteiro. Foi perguntado, o que você quer fazer? E eu pedi assim, me dá a grade de exatas. Por quê? Porque o que eu sou bom, o que eu sei fazer, o que eu gostava de fazer, o que eu sempre fui referência, era a matemática. Então me dá a grade de exatas, que eu deixei já uma olhada nos cursos. E aí, quando eu vi a grade de exatas, eu olhei os valores. E o primeiro ponto que me assustou é porque, naquela época, 2001, não tinha muita gente que eu conheço que tinha faculdade. Então, faculdade não era algo tão comum de ter um curso graduado, ser graduado naquele momento. Então, em 2001, quando eu olhei o valor dos cursos, era muito caro e o valor que eu recebia não daria para pagar vários daqueles cursos. Então, o que eu podia pagar sozinho e continuar podendo ir trabalhar e ter uma vida ainda mínima era o curso de matemática. Aí meu pai falou, vai fazer qual curso? Eu falei, vou fazer matemática, porque dá para pagar. Aí ele falou, mas é o que você quer, é o que você gostaria? Aí me abriu as oportunidades ali assim. Eu falei, não, o que eu queria se fosse esse aqui, ó, ciência da computação. E aí ele me permitiu escolher ciência da computação, completou comigo ali parte dos valores mensais que seriam pagos, até eu ter condição de pagar sozinho, e assim foi. Então, eu digo que eu consegui vencer também uma segunda etapa, que é abdicar, abrir mão de um prazer temporário, abrir mão de um momento ali que eu poderia ter um carro naquele momento, com 17, 18 anos, ter um carro do meu próprio esforço, e eu abri mão desse carro para poder fazer a faculdade durante 4 anos ali, estar imerso dentro dos estudos. E foi o que aconteceu. E aí eu coloco minha próxima etapa. Próxima etapa é em 2005. Em 2005, eu estava no último ano da faculdade, e faculdade de tecnologia, ou faculdade técnica, no modo geral, não só tecnologia, mas faculdade no âmbito técnico, ela exige que para você trabalhar, você tenha experiência prática. Ela exige que você tenha condição de entregar resultados, não só estar lá de corpo presente. E para poder fazer isso, eu falava, eu estou no último ano da faculdade, eu preciso de uma oportunidade, eu tenho que fazer alguma coisa para poder fazer isso. Só que a experiência, a base que eu tinha era meu pai. Meu pai, ele cresceu na roça, teve uma vida, uma infância muito difícil, e ele conseguiu, ainda muito novo também, entrar no concurso, e ele aposentou. Ele passou a vida inteira nessa carreira. Ele foi crescendo dentro da própria empresa, galgando novos patamares, mas assim, então a experiência que eu tinha, a imagem que eu tinha, não tenho ninguém empreendedor na família, eu não tinha nenhuma base ali para poder também, nessa base, ser espelhado, alguém que me indicasse, não existia nada disso. Então, o que eu olhava, e deu muito certo, era meu pai. E ele parou no concurso dele, foi galgando novos patamares dentro, então o meu natural seria fazer isso daqui assim. Só que eu estava escolhendo um curso técnico. E esse curso técnico exigiria de mim um resultado que naquele concurso não poderia entregar. E aí foi quando eu tomei a decisão, em 2005, de sair do concurso, de pedir demissão do concurso e ir para a Microsiga. Microsiga, na época, era uma das maiores software houses do Brasil. Eu entrei em 2005 na Microsiga. Agora eu vou dar uma aceleradinha para a gente ir para o informe. É muito importante trazer esse embasamento da minha história para aquilo que eu vou falar, tá bom? Então, em 2005, eu entrei na Microsiga, fiquei lá até 2007. Nesse período, a Microsiga, que era uma empresa, ela acabou tendo um momento de
compras. Então, ela foi ao mercado, ela comprou suas maiores concorrentes, na época DataSul, Logocenter e RM Sistema, ela se tornou TOTVS. Então, a Microcia, que era uma das maiores empresas ali concorrentes de software house do Brasil, ela se tornou a maior software house da América Latina, virando TOTVS. Em 2007, saí da TOTVS, após algumas experiências, algumas viagens pelo Brasil, alguns trabalhos ali pontuais em diversos segmentos de cliente, e eu entrei na Genari Pirtri, GIP, hoje ainda renomada GPTI. Fiquei de 2007 a 2008 na GPTI. Lá dentro eu tive também um grande aprendizado, foi bem enriquecedor, porque eu vi uma empresa com outros olhos. Em 2008, em 2008 eu entrei na TV Cultura, saí da GPTI, fui para a TV Cultura, fiquei na TV Cultura de 2008 a 2010. Também foi outro momento de aprendizado. A TV Cultura, ela tem sociedade mista, ela tem economia mista, né? Parte vem do governo, parte vem das receitas próprias, e tem uma influência muito forte do governo do estado na gestão. A cada 4 anos modifica muita coisa, e isso me trouxe muito aprendizado também. Então, o meu mercado corporativo, fui aprendendo, absorvendo. Em 2010, eu saí da TV Cultura e voltei para a TOTVS para fazer meu último período lá. Fiquei mais um ano na TOTVS, atuando lá dentro. E aí eu trago um panorama assim, de 2001, quando eu comecei, até 2011, nesse período eu passei por alguns cargos, algumas funções. E as funções que eu trabalhei basicamente foram analista de projetos, analista de sistemas, analista programador e analista de negócio. Essas 4 funções, elas são diferentes, mas elas têm uma coisa que é muito comum entre elas. Eu tinha exatamente um trabalho para ser executado, um ponto de trabalho a fazer, e eu fazia um pedaço dele e o restante não fazia parte de eu saber. Exemplo, como analista programador, eu tinha que executar um pedaço só ou um contexto de programação que eu já recebia a lógica dele, o que era para ele ser feito, então eu tinha que programar. Eu tinha que programar ele, por exemplo. Acho que tem alguém falando aí. Pessoal, bom dia. Alguém entrou aí e está com o microfone aberto. Por favor, mantenha seu microfone fechado para não atrapalhar aqui a reunião. Perfeito. Continuando, gente. Então, quando eu estava nessas funções de analista programador, projetos, sistemas, eles tinham situações muito similares, que eu tinha exatamente um trabalho para poder fazer, e eu tinha que fazer aquele pedaço de trabalho, e não me importava como o cliente chegou na empresa, não me importava qual era a relação que aconteceria com o cliente durante o período que ele está dentro da empresa, e eu não sabia como ele saía, por que ele saía, porque ele olhava para o concorrente. Isso eram situações que não eram incumbência daquele cargo que eu exercia daquele período. Em 2011, eu decidi empreender. Então, eu comecei em 2010 algumas pequenas atividades. Em 2011, a Fit Gestão, que é, como eu falei no início, eu sou sócio hoje de 2 empresas. Em 2011, a Fit Gestão, ela nasceu juridicamente, então ela foi iniciada juridicamente. Eu lembro que o nosso primeiro cliente atendido foi em Diadema, a HRO, e lá foi um suporte pontual que começamos a fazer. Então, através de competências adquiridas durante uma trajetória, nesse momento, 2011, a gente passou ali assim a exercer como empresa, e aí a mente abriu. Eu tive que começar a pensar e conhecer toda a relação do cliente. Eu precisava entender o porquê o cliente gostaria da minha empresa para prestar serviço para ele. Eu precisava saber como que eu mantenho o cliente ativo na minha grade, na minha empresa, apesar do trabalho ter terminado ou quando tem muita concorrência. E eu preciso saber como que eu faço para o cliente ser mantido, para que ele não saia lá na frente. Então, todo o contexto que anteriormente, durante vários anos de experiência, eu não precisava fazer, eu não precisava aprender, não fazia parte do meu dia a dia, eu tive que passar a ter esses experimentos, esses confrontos pessoais. E aí sai do caixinha normal do pensamento e começa a se mover. Como aconteceu tudo assim nesse período? Eu tive, ainda em 2011, começou a vir outros projetos, começou a nascer mais clientes, e aí chega mais um recurso, a gente coloca mais uma pessoa do nosso lado, trago mais uma pessoa para o time, e o time começou a aumentar.
os projetos começaram ainda a aparecer novos projetos, a gente começou a atender mais pessoas, começou a ter uma visibilidade maior, e ano a ano vai passando isso e vai acontecendo. Chegou ao ponto de ter que montar uma equipe comercial, trazer uma equipe de projetos. Hoje, na Fit Gestão, estamos aqui permeando o número de 50 pessoas que trabalham conosco. E eu sou muito grato por essa equipe. Eu agradeço, uma equipe boa, uma equipe comprometida, tem pessoas com experiências de vida diferentes, cada um com a sua forma de agir, mas é uma equipe maravilhosa. E o que eu trago sobre isso? Eu trago que 2019, que é o ano passado, eu falei que eu sou sócio de 2 empresas. Nasce a segunda empresa, uma agência tech chamada Inventivo Digital. E eu estou aqui hoje pela oportunidade que a Inventivo Digital me dá. Então, como Fit Gestão, eu tenho uma carreira, a trajetória dela em nível de experiência, assim, ela está dentro do RP. A gente trabalha com gestão empresarial, a gente ajuda as empresas, RP, para poder fazer ali, assim, todo o processo de gestão da empresa, seja no compras, no faturamento, no financeiro, no estoque, capacitação do time, RH. Então, isso é o que a Fit Gestão faz. Mas aqui hoje eu estou falando de força de vendas. E aí eu trago aqui a oportunidade que a Inventivo Digital me trouxe. A Inventivo Digital, ela nasceu com a ideia de transformar a empresa, tirar a empresa do físico para o digital, de colocar a empresa numa outra nível de velocidade, num outro nível de aceleração. E a gente tem um produto dentro da Inventivo Digital, e adivinha qual que é o nome? Chama Força de Vendas. Então, o tema hoje aqui está muito ligado a um produto que é um produto muito bacana, que tem tido uma boa recepção aí pelos clientes e que faz sentido, e especialmente antes da crise, já fazia um sentido absurdo, agora com esse momento de pandemia que estamos vivendo, faz um sentido muito maior. E eu quero trazer o confronto, assim, trazer um pouquinho a experiência do que eu vivi, do que o Força de Vendas ele significa na minha realidade, como que você vai se transformar a realidade sua também baseada na sua própria experiência. O Força de Vendas, eu vou trazer um pouquinho do que ele faz, ele basicamente ele é um sistema, uma plataforma web, mobile, também no celular, que ela permite com que o cliente traga aceleração nas vendas dele. Eu olho para o cliente e falo, cliente, quais são os produtos que você tem? Independente dos produtos que ele tem, eu acoplo, eu pego esses produtos dele, trago ele para a nossa plataforma. Essa plataforma nossa, ela começa a fazer a gestão para ele, assim, de oportunidades de venda e dá aceleração em resultado. Então, a gente teve agora, por exemplo, no começo deste ano, em janeiro e fevereiro, no Expo Center Norte, uma feira com 100 mil pessoas. Um número muito grande. Naquele momento, a gente estava lançando o nosso produto. A gente tinha já desenvolvido ele antes, versões betas, e naquele momento a gente estava lançando ele para agora oficial. E naquele momento, em fevereiro deste ano, tinha uma empresa uma das empresas que a gente atende, ele não tem muitos vendedores, são pouquíssimos, mas eles precisavam naquele evento trazer uma atração diferente, ter uma força de vendas, e para isso eles nos contrataram. E aí eles contrataram N vendedores temporários para estar no evento. Então foram 40 vendedores simultâneos usando o nosso aplicativo e trazendo força de venda, fazendo com que o cliente tivesse uma experiência de compra rápida, clean, simples, que o vendedor que era um vendedor novo, que não tinha ali condição de se apropriar de um sistema muito complexo, conseguisse de uma forma muito rápida, simples, objetiva, fazer a venda dele. E isso o nosso sistema Força de Vendas fez. E aí, trazendo esse contexto do que o nosso sistema fez e que a gente pode fazer como resultado, eu quero também trazer agora aqui assim um pouquinho, entrar na segunda etapa, que eu já comecei falando do que é o Força de Vendas. Eu quero trazer agora a definição da palavra força de vendas, porque muitas vezes a gente está falando sobre eu tenho uma força de vendas, mas o que é força de vendas? E aí eu quero falar para você assim que força, somente a palavra força, qual que é o significado dela? Conforme o dicionário, conforme também tradução direta do Google, ele nos traz que força é um agente físico capaz de alterar o estado. Então, quando eu falo que a gente tem força, ele consegue, é aquilo que se impõe, que coloca autoridade, império, domínio, poderio. Então, força é algo que pode fazer uma movimentação. Imagine se eu tenho alguma coisa parado, e se eu empurrar, se eu colocar força naquilo, ele vai andar muito mais rápido.
Em forma contrária, eu tenho algo muito rápido vindo contra mim. Se eu coloco força, empenho força, ele vai diminuir a força ao ponto de ser paralisado. Então, força é um agente físico capaz de modificar o estado. E o que é venda? A gente tem vamos falando de força de venda. O que é venda? Venda é transferir bem ou mercadoria para outro em troca de dinheiro. É fazer comércio. Comércio, pela tradução só de comércio, ele significa que é trocar bens ou serviço em troca de dinheiro que me gere lucro. Então, força de venda, fazer uma atração, trazer um movimento, um agente físico, para poder fazer mais venda, e venda é aquilo que trocar bens ou serviços por dinheiro que me gere receita. Então, a tradução direta do que significa força de venda é isso. Sabendo o que é força de venda, sabendo o que é isso, eu quero trazer o seguinte: durante a minha trajetória, como eu coloquei para você, eu era um improvável. Eu tive tudo ali assim, olhando simplesmente por números, que é o que eu gosto de fazer, para que não dê certo, para que não fosse verdadeiro aquilo que eu vivo hoje. Hoje eu estou aqui, por ter a oportunidade, o prazer, o privilégio de estar falando com vocês, sendo sócio de 2 empresas. Na Fit Gestão, eu tenho a cadeira de diretor de TI, então eu sou responsável por trabalhar diretamente com os projetos, atuando perto ali do gestor de projetos, ao mesmo ponto que eu estou perto da equipe comercial, porque tecnologia sem comercial não funciona, e comercial sem resultado não funciona. Então, eu faço o elo entre a equipe comercial, a equipe de projetos. Então, isso é da Fit Gestão. Na Inventivo Digital, eu tenho a cadeira muito mais voltada no comercial. Eu diria, e eu posso falar isso hoje, que eu sou a força de vendas na Inventivo Digital, não porque eu sou sozinho. Eu tenho lá uma equipe maravilhosa, tem a Lau, tem a Tuane, tem a Fernanda, são pessoas excelentes conosco. Tem o Bruno, que ele é a parte técnica, é o diretor do sócio, tem a Thay, que também está conosco. Mas o que eu trago, assim, porque eu posso falar que eu sou a força de vendas? Porque eu tive que ressignificar o meu passado. Eu tive que dar novo entendimento, uma nova compreensão para tudo aquilo que eu vivi. Eu tenho convicção de que todo mundo que está aqui tem a sua própria história. E a sua história não é só flores. Você pode estar vivendo momentos agradáveis hoje, ou pode ser que hoje seja um momento ruim ainda. Mas ressignificando o teu passado, ressignificando a tua história, você pode dizer amanhã assim: eu sou o quê? Então, hoje eu sou a força de vendas. Você vai ser o melhor naquilo que você se propõe a fazer, baseado naquilo que você é. Eu, por exemplo, não tenho uma formação comercial, mas eu vou para todas as reuniões comerciais, eu participo ativamente daquilo, eu defino muita coisa na parte comercial, porque o dia a dia me fez caminhar para isso. E eu acho que eu tenho um ponto importante colocar assim, que todos nós, para podermos alcançar resultados, a gente tem que ter, eu vou colocar 3 simplesmente ações diretas assim. Você tem que ter valores próprios, valores seus, valores que são inegociáveis, que independente de onde você esteja, com quem você esteja, o momento que você esteja vivendo, valores que são seus, que são inegociáveis. Se você tem valores, se você tem credo, se você tem ali assim a parte espiritual alinhada e você consegue ressignificar a sua história, você muda tudo. O nome da nossa palestra, que assim, do nosso tema, é Eu Sou a Força de Vendas. Eu falei do significado de força, que é uma ação, que ele é um agente, um estado que modifica, é um agente capaz de modificar o estado. Venda, que é fazer a troca de mercadoria ou serviço para outras pessoas, outras empresas, em prol de dinheiro. E o que é o eu sou? Eu estou trazendo muito que eu sou esse de venda, mas o eu sou também tem um significado. O eu sou uma ação direta também, assim como eu fiz com força e com venda, eu sou significa Yahvé. E o que é Yahvé? Yahvé, em 1693, a primeira tradução da Bíblia em hebraico para o português, de João Ferreira de Almeida, ele traz o significado Yahvé significa Deus. E aí, lembra que eu acabei de falar? Nós temos que ter valores inegociáveis, o nosso credo, a nossa espiritualidade tem que estar alinhada, e aí nosso ressignificado se torna mais fácil. Então, quando eu trago eu sou, o Deus que tudo pode, que é universal, que independente de onde, do que a gente crê, de como a gente crê, Deus é universal. Eu trago eu sou, aquele que tudo pode, aquele que é onipotente, onipresente, onisciente, para modificar, para poder fazer a força, que é fazer a atração, fazer a movimentação de vendas, que vai me trazer resultado financeiro, vai me trazer lucro. Gente, a exponenciação é muito grande. E aí, novamente, eu quero finalizar fazendo uma provocação para você. Pensa contigo mesmo.
quais são hoje os valores que são inegociáveis na sua vida. Quais são os valores que você tem? Quais são os valores que você faz parte de você? Seu credo, alinhe o seu credo. Alinhe ali assim a sua espiritualidade. Porque a própria psicologia, ela diz que quando nós estamos alinhados ali assim na espiritualidade, acontece a transformação mais fácil. E aí nós passamos a conseguir ressignificar o nosso passado e fazer boas ações, tomar ações, tirar o melhor das experiências que a gente teve. Então, eu quero agradecer assim aí o tempo que vocês aí estiveram aqui comigo. Eu digo hoje que eu sou a força de venda e eu te convido para você dizer que eu sou alguma coisa, eu sou a força de vendas também, que você é o melhor do que você se propõe a fazer. Existe, com certeza, empresas nesse momento que estão buscando pessoas iguais a você. Então, quando você está falando assim, de venda, a venda, a gente está falando de trocar mercadoria ou serviço por dinheiro. Imagine a troca de um currículo. Quando você leva o seu currículo para uma empresa, você está fazendo a troca do teu currículo por uma oportunidade de ser ouvido. Quando há esse elo, você vai conseguir ser ouvido. Após ali, no momento da entrevista, quando você vai fazer a entrevista e consegue uma oportunidade de trabalho, você está fazendo a troca do seu tempo que você vai dar para a empresa em prol de resultados que você vai colocar para ela e o salário que você vai receber. Então, sempre vai ter esse momento de troca. E eu digo que isso é maravilhoso, isso é lindo. Tem pessoas, hoje a Fit Gestão, que assim, ela tem atuado muito focado no segmento de RP, a Inventivo muito focado na parte digital. Nós estamos com vagas abertas na Inventivo. E normalmente os profissionais que trabalham conosco, nós formamos, nós fazemos ele do zero. E vamos colocando ele assim, competências, vamos colocando ele assim, academias de conhecimento para que a pessoa vai se moldando, vai trabalhando da maneira como a gente gostaria que ela trabalhasse. Então, o que você é hoje, o que você tem hoje, tem muito valor. Vale demais. E só que você vai ter que aprender a se vender, no modo de dizer, a vender ressignificando aquilo que você é, ressignificando aquilo que você tem, transformando a sua realidade, porque outro com certeza o quer. Tem pessoas aí te buscando, tem empresas te querendo, tem clientes querendo pessoas que têm a sua competência, ou até mesmo aquilo que você sonha para o futuro, tem pessoas querendo isso. Quando você aprender a se apropriar e ressignificar a tua história, tudo à sua volta começa a mudar. Eu quero, de novo, agradecer, obrigado pela participação de cada um que está aqui conosco. Estamos aqui nesse momento com 51 pessoas aqui e acredito que o tempo de vocês é precioso. Agradeço demais. É isso aí. Muito bom, Ícaro. Muito legal. Parabéns pela sua história aí. Como todo mundo, não sei se você está conseguindo acompanhar os comentários aí, muita gente dando parabéns, te elogiando aí, sendo inspiração para bastante pessoas. E você tocou num assunto bastante importante, e quem é meu aluno me escuta dizer muito sobre estudo, né? Sobre buscar conhecimento, sobre ir atrás, né? A gente, até algumas gerações atrás, até a nossa mesmo, foi participando de uma cultura de que a gente espera que o conhecimento venha de passado para a gente, né? E hoje em dia a gente precisa ir atrás do conhecimento, a gente precisa ir atrás de aprender. E eu sempre falo para eles que tempo parado é tempo perdido. Então, incentivo bastante a buscar conhecimentos em outros cursos, em adquirir conhecimentos na internet, que você disse que teve pouco acesso a isso na sua época, mas hoje tem uma quantidade de cursos online aí gratuitos que pode aumentar o conhecimento de todos, né? A gente tem algumas perguntas aqui. Vamos lá. Vamos ver aqui. Eu não acompanhei as perguntas, tá? Então eu acabei não vendo. Estava envolvido aqui na minha própria fala, acabei não lendo. Certo. O Jonathan, ele está perguntando para você se os seus erros te ajudaram a gerar outras conquistas. Você acabou usando esses erros aí na sua vida profissional, se te ajudou nessas conquistas aí de ser hoje sócio de 2 empresas com vários funcionários? Sim, com certeza. Assim, acho que quando a gente pega o erro e entende que porque errar é humano. De novo, eu comecei falando que antes de empresa, antes de profissional, nós somos seres humanos. E o que está inerente a nós é que a gente vai errar, a gente vai frustrar alguém, a gente vai trazer algo que vai ser em desacordo, em desalinho com o que o outro espera da gente. As expectativas muitas vezes são muito altas. E com certeza, quando a gente consegue olhar para isso e entender que a gente errou, assumir que errou
e tentar modificar esse contexto, a gente consegue fazer mais. E eu não falo disso de brincadeira, o nosso dia a dia é isso, a gente passa por muitos erros, todo dia, toda hora a gente tem algum erro, e se a gente se apropria disso, entendendo que é normal, é natural, é implícito nosso errar, mas que a gente pode modificar o amanhã, a gente assume aquele erro, a gente consegue tentar não errar novamente. Fica mais fácil você mudar a chave. Legal, legal. E aí, aproveitando aí, né, perguntaram aqui o que você fez para não desistir de tudo isso, porque não foi fácil, né? Eu tinha assim, ó, na família parte de mãe, eu fui o primeiro a me formar, o primeiro a ter a faculdade. E o que eu muito olhava era para minha própria história, gente. O que eu não queria mais viver ou o que eu quero viver à frente. Então, são duas motivações. A motivação número um lembra, eu comecei trazendo a história do meu pai. O que eu não queria mais era ter aquela história passada, era ter aquela inércia, era ter aquele momento que não era legal, e ver o que eu vi não foi bom. E o que eu quero adiante tem que me motivar. Então, hoje eu tenho família, hoje eu olho, eu tenho, acho que, algo para poder acreditar para ele, eu tenho pessoas que são inspiradas em mim, então eu tenho que caminhar olhando sempre que eu tenho um objetivo a ser alcançado. E isso me motiva. Isso Legal, não me legal. faz não parar, tá? Porque difícil é todo dia. Legal. Aí a Fernanda pergunta para você assim: quando você diz que o RP acompanha o crescimento do seu negócio, quais são os pontos principais que você enxerga nessa afirmação? Tá bom. O RP, ele é modular, né? O RP, ele permite com que o seu negócio, independente do tamanho que ele é, independente do cenário, se ele é serviço, se ele é comércio, se ele é indústria, se ele é varejo, tudo isso o RP pode acompanhar. Então, se o seu negócio ele tem processos ainda pouco definidos, o RP ele consegue entrar e te dar aquilo que você precisa para começar a definir seu negócio. Ele começa a colocar processos dentro da sua empresa e uma informação em um único lugar onde você passa a conseguir entrar com o cliente e você consegue ver o cliente 360 graus. Você entra com o fornecedor, você consegue avaliar o fornecedor e comparar ele com outros. Então, o RP, ele acompanha o crescimento da sua empresa, porque ele, mesmo quando você começa, mesmo você não tendo processo, ele te auxilia a iniciar e te colocar processo. E quando você começa a crescer, ele é mutável, ele permite também a escalonamento, ele é grande, ele permite que você comece a trazer hoje, você só fazia interesse para você no RP, controlar compras, faturamento e estoque. E amanhã, quando você começa a crescer, você começa a ter necessidade de trabalhar com cliente, então o CRM, você começa a acoplar o CRM, a fazer uso dele. E aí você começa a contratar pessoas. Então você coloca o folha de pagamento. Agora eu preciso colocar ponto eletrônico, você traz o ponto. Eu preciso mexer com o fiscal, eu coloco agora toda a obrigação fiscal e sai. Então o RP acompanha por isso. Legal, legal. E aí, cara, a gente tem bastante alunos aqui assistindo, né, que estão ainda no início, né, começaram a estudar agora. Caso ele tenha interesse por essa área de RP, qual caminho que você indicaria assim para quem está começando, seguir para o que estudar, né? Qual o foco que deveria ter uma pessoa que gostaria de trabalhar com tecnologias voltadas para vendas, né? Como é o caso do RP? Legal. Primeiro, assim, eu quero deixar que o meu contato está aberto, tá? Acho que depois Sim, sim, já até pediram para você passar o seu LinkedIn, caso você tenha aí, né? Alguém pediu aqui. Eu tenho sim, tenho o LinkedIn. Eu passo depois, João, se você quiser compartilhar no grupo, fica à vontade, passa os dados direitinho. Como que você começa, tá, gente? Eu digo assim, ó, que existe um mito, que o RP, muitas pessoas pensam que quem trabalha com TI quer trabalhar com RP. Isso é mito. Não é necessário a formação tecnológica para trabalhar com RP. Tem competências diferentes dentro do RP, mas vou dar exemplo assim, é muito mais fácil, eu tenho experiência prática no time, tá? É muito mais fácil pegar alguém que trabalhou a vida inteira, dar um exemplo bem cru, no almoxarifado, para aprender a parte de estoque, do que pegar alguém que sempre trabalhou com tecnologia, com programação, e vou trazer esse cara para aprender. Porque quem trabalha com negócio, porque RP é relacionamento, é negócio, é dia a dia. Então, a experiência que você tem, não importa qual seja, mas absorva, gente. De novo, pensa no seu dia a dia, você está trabalhando na sua empresa, ou se você está tendo uma oportunidade aí assim, olha os processos como funciona, porque RP é processo. Então, aproprie-se de entendimento do que você faz. Eu trabalho numa farmácia. Como que é o fluxo aí dentro da farmácia? Não importa onde você trabalha. Eu vejo minha mãe trabalhando fora de casa, ela faz isso. Como que é o fluxo? Como que chega um cliente para ela? Como que ele se relaciona? Porque o RP, ele vai fazer com que todo o processo que acontece nas empresas de todos os tipos flua dentro de um sistema.
E aí, obviamente, também tem a parte técnica, tá? Tem um RP, tem dentro do RP tem um pedaço dele que é especialmente técnico, que é a parte do pessoal que vai desenvolver, tem uma parte do pessoal que aprende muito mais ali, assim, dando treinamentos técnicos e usando bagagem técnica. E eu sou do viés técnico, eu nasci dentro do RP dentro da parte técnica, mas eu acho que é mais complexo, é mais difícil, tá bom? Certo, certo, certo. Tem uma pergunta aqui, perguntando quais os tipos de ERP você recomenda para um pequeno e médio negócio e como integrar o CRM com o RP. Legal. Vamos lá. O RP, eu vou falar assim, eu tenho vários RPs no mercado, tá, gente? O que eu sugestiono ali, assim, é um RP que eu confio e acredito bastante, o RP da TOTS. Ele é muito poderoso, eu trabalho com ele há muitos anos, então eu conheço bastante dele. A gente teve experiência com outros RPs, com SAP Business One, com RPs menores. Então, ele depende muito do tamanho e do tipo da empresa que ele vai nascer. Mas, por parte padrão, por conhecer assim a possibilidade de modificação e de adequação ao tipo de negócio, eu normalmente a primeira escolha seria o RP da TOTS aí, assim, que eu acho que ele é muito forte. E o CRM, o RP da TOTS, por exemplo, ele tem um CRM dentro dele. Então o RP, ele tem vários, é como se fosse um Lego. Ele tem várias funcionalidades que você liga e desliga as funcionalidades. Tem RP que não tem o CRM. E aí, nesse caso, a gente tem que fazer a integração com o CRM. Imagina o CRM qualquer. Salesforce, Agendor, Pipedrive, esses CRMs, ele tem que ter abertura do lado deles, uma API aberta, ou para poder receber comunicação, para a gente poder comunicar o RP com eles. Então, tem que ter abertura dos dois lados, é protocolo de comunicação. Ah, legal, bacana. Então, Ícaro, uma pessoa que pretende trabalhar com RP, ele não precisa, ele não pode, né, só saber mexer com o programa RP. Ele precisa entender do negócio, entender o produto da empresa, o que que a empresa, aonde quer chegar, o que que vai acontecer. É Perfeito. isso? É isso. O RP ele tem dois tipos de público que trabalha com ele. Aquele que trabalha como usuário, que aí ele tem que se apropriar muito mais das funcionalidades de como usar, e tem aquele pessoal que é técnico. A minha empresa ela presta consultoria no RP. Então, nós fazemos a solução, damos treinamento, capacitamos para o pessoal usar. Então, se o pessoal quer trabalhar como usuário, ele tem que conhecer como usar a ferramenta. Se ele tem agora a experiência, ele quer trabalhar do meu lado, por exemplo, prestando serviço e ensinando, implantando o RP nas novas empresas, aí ele tem que entrar um pouquinho mais técnico, conhecer a arquitetura do RP, como que ele funciona, quais são os requisitos mínimos para poder, qual é o ambiente para recebê-lo, se ele funciona na web ou não, se ele aí entrar um pouco mais no detalhe do produto, não só do módulo específico, da competência funcional. Então, se eu quero trabalhar tecnicamente com RP, eu posso fazer um curso de RP. Então, por exemplo, vamos dizer, você falou da TOTUS. A TOTUS Sim, fornece cursos hoje, certificados deles mesmos, ou outras empresas, outras escolas fornecem cursos para eu aprender sobre o RP da TOTUS, ou algum tipo de outro RP. sim, tem diversos treinamentos que a TOTS faz, tem vários deles são pagos, eventualmente ela abre um ou outro gratuitamente. Existe um instituto que chama Instituto de Oportunidade Social, IOS, e aí Olha aí, ele dá pessoal, treinamento Instituto de Oportunidade Social. ios.org.br, salvo engano. Esse instituto, ele dá cursos gratuitamente, ele faz a capacitação profissional dentro de algumas áreas, desde a parte de web, então ele tem um cursinho básico na parte de web, ele tem um curso também voltado ali, assim, ao RP, então ele dá formação, e o foco deles é mais o público carente, pessoal de baixa renda, pessoal que não tem condição de pagar um treinamento desse, e depois do término do curso, eles indicam, eles alavancam, eles disponibilizam os profissionais, as pessoas que ali estão ali se formando para o mercado de trabalho. A FIT, por exemplo, a gente contrata eventualmente pessoas de lá também. Uhum. Porque geralmente esses cursos são caros. Deixa eu aproveitar o Geralmente, gancho aqui, fazer uma propaganda rapidinho. Existe um site que eu queria recomendar para vocês, falando de RP, que a própria TOTS disponibilizou um pacotão de cursos ali, de graça, para legal. quem quisesse fazer, numa sociedade, uma comunidade chamada Brasil Mais TI. Essa comunidade ela é aberta, brasilmaisTI.org, e ali dentro a gente tem pelo menos ali 10 módulos de curso de RP gratuitos para quem quiser, voltados para a área do TOTS. Então, só uma dica aí para vocês, tá bom? Valeu, Luiz.
Obrigado. Valeu, Luiz. O Brasil Mais TI é bastante conhecido aí pelos nossos alunos, a gente sempre fala aí nas aulas, né, sobre esse site, muitos alunos nossos utilizam para fazer curso. Como que é o Ícaro? A gente tem alguns minutos ainda, quem tiver dúvidas pode ir mandando aí. Se você tiver coragem de aparecer aí na tela e quiser fazer a pergunta aí, fica à Olha o vontade desafio também. aí, ó. Olha o desafio, pessoal. Vem ao vivo, vem. Vem. Ô, Ícaro, como que é o mercado de trabalho hoje com RP? Ganha bem o profissional que trabalha com RP, o técnico ou o comercial? Eu falo para você assim, é um mercado hoje necessário. Então, toda empresa, em algum momento da história dela, toda empresa ela vai precisar de gestão. Mesmo que seja básica, o pessoal geralmente começa no Excel quando não tem nada, vai numa folhinha, mas isso não é sustentável. Então, eu diria assim, aquilo que todo mundo precisa, em algum momento ele se torna muito necessário e o seu valor, aí de novo, ressignificar o seu passado. Quando você mesmo se incorpora disso, com certeza, cara, tem muita oportunidade, não paga mal. Eu diria assim que o mercado de RP, ele é um mercado muito competitivo, porque tem bastante pessoas dentro também. Como tem muita oportunidade, dentro do TOTS, por exemplo, ele tem 70% do mercado nacional, é a maior empresa da América Latina. Então, toda empresa que a gente vai conversando, vai passando no dia a dia, já teve uma experiência com TOTS, de algum tipo de produto TOTS. Então, eu falo para você que ele abre muitas oportunidades, seja para aquela pessoa que põe no currículo, que trabalhou, que conhece um pouquinho do TOTS, então tem empresas que quer contratar alguém que conheça um pouquinho da ferramenta. E aquele que trabalha prestando suporte, aí o nível um pouco mais técnico, mas também acho que tem boas referências aí de oportunidade de mercado. E a porta de entrada aí para essa área seria o nível técnico? Não, então, aí é muita experiência de cada um. Não é o nível técnico é onde eu estou segmentado, mas não. Eu tenho pessoas, amigos mesmo, que trabalham totalmente na área de negócio, no financeiro, na contabilidade. A formação da pessoa é contábil, ela quer trabalhar no contábil, ela trabalha no contábil, só que ela trabalha no contábil usando a ferramenta TOTS. Então, ela ganha valor dizendo isso. Então, eu conheço muita contabilidade, escritório contábil, que ele começa a aumentar o valor do faturamento que ele recebe dos clientes, porque ele usa o sistema TOTS por trás, e ele coloca isso como uma bandeira, como se fosse um selinho de qualidade. Então, ele não trabalha fornecendo suporte ao TOTS, mas ele trabalha usando a ferramenta TOTS, e por si só, por estar usando uma ferramenta que é grande do mercado, as outras empresas que não estão buscando, elas vão buscar assim, eu quero contratar para minha empresa uma contabilidade, mas que conheça o meu sistema, que conheça a minha vida, conheça a forma como eu trabalho. Então, acaba trazendo muito valor agregado nisso daí. Legal, bacana. Bom, Ícaro, eu vou te dar aí alguns 2 minutos para você fazer suas considerações finais aí, quiser falar alguma coisa, que nós já estamos aí chegando no limite do nosso tempo aí. Tá bom. De novo, assim, eu quero agradecer, pessoal, pela participação, pelo tempo. Eu abro o canal aí, eu vou passar depois lá para o Jonas, para o João, na verdade, para poder colocar lá no grupo os contatos. Sim. Se quiser fazer contato, fica à vontade. Se quiser um momento de conhecer um pouquinho da Fish, da Inventivo, e eu desejo boa sorte para vocês, que vocês consigam, de verdade, transformar a história de vocês, mudar o seu dia a dia. Entendo, assim, que não é fácil para ninguém, mas é possível. A gente está aqui, hoje, sócio de 2 empresas. Nesse momento, estou conversando com vocês, a empresa está rodando, tem cliente sendo atendido. Eu termino aqui, vou para uma reunião com outro cliente, e isso é gratificante, poder estar falando, compartilhando um pouquinho, dizendo que o nosso hoje não significa que vai ser o nosso amanhã para sempre. É verdade. Bom, Ícaro, muito obrigado, parabéns aí pela sua trajetória. Você está cheio de fãs aí nos comentários, muita gente te elogiando aí, parabéns, muito obrigado pela participação, foi muito enriquecedor aí conhecer um pouco mais sobre você, sobre sua trajetória, e inspirou com certeza, beleza? Muito obrigado, a gente está gravando aí essa palestra, depois a gente disponibiliza, e aí o Ícaro passa o contato dele, passa aí o LinkedIn para quem tiver interesse, para quem quiser entrar em contato, tirar dúvidas e trocar uma ideia aí, beleza? Beleza, muito obrigado, Ícaro. Um abraço.